Olá, pessoal! Falar de liberdade religiosa tem se tornado algo bem interessante nos últimos anos para a minha vida. Tenho trabalhado com liberdade religiosa, tenho estudado um pouco mais sobre o assunto e observei que ao longo da minha vida eu vivi de forma muito livre e talvez por isso eu não prestasse muita atenção nos conflitos que muitas pessoas passam, muitos conflitos que as pessoas vivem em relação à sua liberdade religiosa ou ausência dessa liberdade religiosa. Mas o que eu quero falar aqui hoje é um assunto bem interessante que eu comecei a observar há algum tempo atrás em relação a pessoas como Flor de Lis, que se dizem pastores, né? E de fato eles são pastores, seja por imposição própria ou de alguma denominação, eles são pastores. Talvez não tenham curso de teologia, não tem, mas eles são intitulados pastores e mesmo que não exerçam corretamente como a Bíblia ensina, eles são pastores. Agora, o bom é que essas ovelhas, elas são livres para escolher também. Quando a gente fala de liberdade religiosa, essa liberdade ela é ampla para quem se diz religioso, intitula religioso, cria ali uma denominação, quer ser o líder daquela denominação e também para os seus seguidores, né, as suas ovelhas. Então, essa liberdade religiosa, em razão dela ser ampla, talvez seja uma bênção e para muitas pessoas se torna uma maldição. Mas o que eu achei interessante, um certo dia eu escrevi para um blog de um pastor amigo sobre liberdade religiosa, receita de Ana Maria Braga e Flor de Lis. Porque eu fiz uma comparação um tanto assim, eu achei interessante, né? Talvez alguns não achem interessante, mas eu achei engraçado, porque o meu sogro, uma vez, ele assistindo ao programa de Ana Maria Braga, meu sogro, enquanto vivo, né, ele tinha alguns dotes muito especiais e ele gostava de cozinhar, de fazer algumas receitas específicas. E ele copiou uma receita do programa de Ana Maria Braga e fez aquele bolo que supostamente seria maravilhoso, mas ao final não prestou, ficou realmente não comestível. E ele ficou muito zangado, né? Eu fiz tudo certo, a receita está certa, a preparação, tudo certo, o tempo de forno ali para assar, enfim, mas deu errado. Então, ou Ana Maria Braga passou uma receita equivocada, ou ele copiou de forma equivocada, mas realmente não ficou igual àquele da televisão, que aparentemente era uma delícia. Enfim, o que acontece? O que isso tem a ver com a liberdade religiosa e também, né, com a Flor de Lis? Obviamente que não tem nenhuma ligação do bolo com a Flor de Lis, mas o que eu quero fazer aqui, uma analogia, é que a Flor de Lis, certamente ela se dizia religiosa, não sei que rituais ela exercia, ela fazia, ela comungava, qual é a sua fé, não sei, mas ela se dizia religiosa, evangélica, cristã, protestante, né, e de igrejas pentecostais, de repente ali, moderna ou não, mas era dita igreja evangélica pentecostal, né, do reteté, como diz o pessoal aí. Enfim, não é nosso propósito criticar nenhuma igreja, até porque eu já fui pentecostal, já frequentei igreja pentecostal, fui assembleiana quase toda a minha vida e eu sempre gostei muito das igrejas tradicionais, batistas, né, presbiteriana, Igreja de Cristo, adventista, mas eu fui assembleiana há muitos anos. E graças a Deus eu convivi com pessoas incríveis, pastores realmente sérios, pessoas realmente que levavam a palavra de Deus a sério, honrava, né, o seu compromisso ali de cristão, de pastores. Todas as igrejas, gente, têm pessoas erradas. Não sei se vocês sabem, mas Jesus morreu para salvar os pecadores. Se todos fossem santos, certinhos, Jesus Cristo não precisaria vir aqui resgatar a humanidade, né? Mas justamente pelo homem ter caído em pecado, e cairemos quantas vezes, né, descuidarmos como seres humanos, nós estaremos sempre ali à beira de uma queda. Agora, qual é a diferença? Qual é a razão, né,
dessa crítica, dessa por que igreja tal, igreja, enfim. E existem inúmeros tipos de igrejas, de denominações, todas, né, em nome de Cristo, principalmente no Brasil. Existem igrejas, uma quase que colada à outra. Aqui em Palmas realmente existem igrejas coladas uma à outra, de denominações diferentes. Colada mesmo, parede e meia, gente. Tem ali, eu não lembro a quadra, mas naquela região norte existe uma igreja, não sei de qual denominação, e uma adventista, que parece ser parede e meia. E então, eu sei que todos estão ali, aparentemente em nome de Cristo, né? Um cristianismo que é pregado na Bíblia Sagrada, que conhecemos como o livro norte, né, dos cristãos, mas cada igreja tem seus rituais, sua forma de crer, sua forma de expressar. Então, independente do que Flor de Lis diz ser ou não ser, o que as pessoas falam, que ela era macumbeira, que ela era da magia negra, que ela era não sei o que, enfim, eu nunca frequentei a igreja dela, não saberei dizer. Mas ela aparentemente era uma cristã evangélica pentecostal. Porém, os atos dela não condizem com o que a Bíblia Sagrada ensina. Então, uma pastora, quando a pessoa se diz pastor, ele precisa, primeiramente, conhecer profundamente a Bíblia Sagrada. Obrigatoriamente, ele precisa obedecer aquilo que está na Bíblia Sagrada. Porque é muito incoerente alguém dizer que é um pastor, um líder, um orientador de uma certa denominação e ele próprio não seguir. Né? É muito comum você ver pessoas que trabalham, por exemplo, na Toyota, na Nissan, que anda com o carro da Ford, da Fiat. É comum. É até comum alguém que trabalha, por exemplo, no Boticário usar outras marcas, né? De repente melhores ou piores, enfim. É comum. Mas quando se trata de líderes religiosos, o mínimo necessário que as pessoas esperam é que aquilo que ele apregoa todos os dias, é que ele viva aquilo. E quando ele não vive essa autenticidade, logicamente as pessoas vão cobrar. Ele é um ser humano? Sim. Ele pode errar? Sim. Ele pode cair, pode pecar, pode desistir de ser cristão? Pode, ele é um ser humano, ele é livre, ele tem essa liberdade. A liberdade religiosa te dá essa opção, te dá esse viés, né? Na literalidade da palavra, essa liberdade de escolha, de ser ou não ser. Só que quando ele se intitula líder religioso, no mínimo ele tem que ter coerência com aquilo que ele fala. Ou então ele deixa de ser um líder, seja um ser humano comum aí, né, vagueando por aí, mas não seja líder. Não se coloque como líder se você não consegue viver o mínimo daquilo que você precisa ensinar, daquilo que você diz acreditar. Então, eu penso que, fazendo a analogia aí da receita do bolo, por certo, a Flor de Lis, independente, né, se ela praticou ou não crime, se ela cometeu todos esses atos abomináveis aos nossos olhos, ela talvez até tentou ser uma cristã, né? Talvez ela até tentou realmente ser uma cristã, só que no meio da caminhada, ou no início da caminhada, a gente não sabe ao certo, né? Se ela já fez tudo de caso pensado, uma forma de ganhar mais dinheiro, uma forma de enganar todo mundo, de roubar crianças, enfim, a gente não sabe. Mas assim, o propósito dela, talvez, né? Vamos pensar, talvez fosse bom. Talvez ela leu a Bíblia, gostou, foi ensinada, né? Viu que realmente o caminho do Senhor era bom, era agradável, era perfeito e pronto. Gostei tanto que já me sinto apta a ser uma pastora e pronto, virou uma pastora. Eu não sei se ela foi consagrada por outra igreja, se ela mesma se intitularizou ali como pastora, eu não sei. Mas, enfim, ela errou. Em alguma coisa ela errou. Assim como o meu sogro, no ato de fazer ali aquele bolo da receita que aparentemente era boa e não saiu bom, talvez Flor de Lis também. Ela leu a Bíblia, conheceu a palavra de Deus, disse, né, ter aceitado a Jesus como seu Salvador, mas ela errou em algum lugar.
seja no início, seja no propósito, seja na caminhada, seja no final, enfim, ela errou. Não dá pra gente dizer que todo cristão é santo, não dá pra gente dizer que todo pastor é errado, é ladrão, não dá pra gente dizer isso, não dá pra generalizar. Porque existem muitos cristãos genuínos que realmente tentam viver ali os ensinos de Jesus. Existem muitos pastores honestos, muitos pastores bons que realmente querem levar o evangelho de forma correta, de forma coerente. Ainda que um número pequeno, mas existe, realmente. Existem pastores honestos que querem realmente propagar o evangelho de Cristo. Então, Flor de Lis, ela errou a receita. Ela leu a Bíblia, ela conheceu sobre Jesus, mas ela errou no seu trato, no seu agir, na sua forma de ser, independente de qual grau ela errou, ou maior ou menor, como criminosa, como ladra, como, enfim, não sei qual é o grau de erro dela. Mas se ela realmente conheceu a Jesus, se ela realmente conheceu a palavra de Deus, ela errou. Em algum momento da vida ela errou. E claro, se ela cometeu todas as atrocidades de que, né, se suspeita ali, que há indícios, né, de acordo com as investigações, ela necessariamente precisa não só responder, né, criminalmente, de repente presa, de repente devolver aquilo que roubou, que furtou, enfim. Não apenas isso, mas genuinamente ela precisaria fazer como rei Davi, se arrepender de verdade. Porque Davi, ele errou muito. Porém, a Bíblia reconhece Davi como um homem segundo o coração de Deus. Nossa, como que um cara, né, errou tanto, mandou matar, adulterou, enfim. Como ele é reconhecido como homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependeu. Ele não aplicava nenhuma justificativa. Ah, porque, exemplo, né? Betseba estava nua, eu a cobicei. Não. Ah, porque Urias não quis me obedecer, né? Não quis me ajudar ali a ocultar um pecado, mandei matá-lo. Não. Ele simplesmente reconheceu o erro dele, se arrependeu. E a partir do momento que você genuinamente se arrepende, confessa e deixa, como Jesus ensinou para Maria Madalena, você realmente alcança a misericórdia. Consequências sempre teremos quando erramos. Sempre. Mas o arrependimento genuíno, ele te dá uma certeza para aqueles que são cristãos e crê na redenção, na salvação por meio de Cristo, através da fé. Você terá a salvação. E o que importa? O que importa realmente é amar a Jesus sobre todas as coisas e acreditar numa vida eterna. Para você que não acredita na vida eterna, para você que não acredita na redenção por meio da morte de Cristo, pronto, viva a sua vida do jeito que você achar melhor, mas viva com intensidade. Seja no erro, no acerto, viva com intensidade, porque você realmente só terá essa vida aqui. Agora, você que acredita na salvação, você acredita em Jesus, você crê nas palavras sagradas da Bíblia, que nós consideramos como Bíblia Sagrada, embora escrita por homens, foram todos os livros inspirados por Deus. Então, creia e se arrependa todos os dias, independente de se há pastores errantes como Flor de Lis, se há pastores que só querem dinheiro, como muitos existem por aí, se há pastores que talvez, embora tenham uma fé, uma vida exemplar, mas não tenha tanto conhecimento, não importa, busque você, independentemente dos seus erros, né? Talvez você errou na receita ali da caminhada da sua vida, independentemente do que você tenha cometido, você precisa realmente entender que a salvação é por meio de Cristo e não é por meio de ninguém. E essa liberdade religiosa, ela é dada a todos nós, de crer e de não crer. Agora cabe você a fazer dessa liberdade uma bênção ou uma maldição na sua vida.